Bom dia, pessoal! Começando mais uma live aqui no TikTok, toda quarta-feira, 11h30. Meu companheiro aqui, o Dr. Rafael, está aqui nos bastidores. Hoje ele vai olhar as perguntas para mim, tá, gente? Porque hoje eu não trouxe meu tablet, correria de casa. Pessoal, quero agradecer aí, né, o apoio de todos os seguidores do TikTok. Inclusive, semana passada, né, a live foi muito boa, com muita participação. E um seguidor aqui do TikTok me pediu para trazer o tema de hoje, tá? Que eu vou estar falando logo daqui a pouco para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos pelo apoio, tá? Compartilhando meus vídeos, curtindo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos aqui realmente, né, para estar trazendo novas informações aí que vão te ajudar no dia a dia, tá? Tô com um canal novo lá no YouTube, doutora.nss. Se você depois puder fazer a inscrição, vai me ajudar muito. Tem um canal também, tem minha conta no Instagram, né, aqui no TikTok. Então, curte lá meus vídeos, né? Se inscreva, vai estar me ajudando aqui no meu trabalho, tá bom? Aproveitando, vou falar um pouquinho de novo de onde que eu estou falando, tá? Às vezes as pessoas chegam aí, fazem essas perguntas. Eu estou falando de Governador Valadares, Minas Gerais, tá bom? Sou mineira aqui, do interior. Estamos a 300 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, tá? Gostamos de um café, de um pão de queijo. Então eu, juntamente com o Dr. Rafael, toda quarta-feira estamos aqui trazendo informações importantes para vocês, tá bom? Bom dia a todos aí que estão chegando. Semana passada, o seguidor me fez um pedido para a gente estar falando sobre o auxílio-doença do INSS. Então, eu trouxe esse tema para a gente estar conversando aqui um pouquinho, trocando algumas ideias, tá? Se depois vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode estar mandando aqui que o Dr. Rafael vai estar me auxiliando, tá bom? Então, vamos lá. O auxílio-doença. Como que eu posso pedir, doutor INSS? Primeira coisa, gente, o auxílio-doença pode ser pleiteado para aquele trabalhador que está incapacitado de trabalhar superior a 15 dias. É a primeira coisa. Como que eu sei que eu tenho direito ao auxílio-doença? Primeiramente, você tem que ter a qualidade de segurado. Você tem que estar inscrito no INSS, tem que estar pagando, em regra, as suas contribuições. Como que funciona? Nós temos aqui algumas exceções, algumas ideias que eu vim trazer para vocês. Quando a pessoa trabalha de carteira assinada, imediatamente ela tem direito ao auxílio-doença, caso ela venha precisar. Não tem que esperar um período. Mas vamos supor que eu sou contribuinte individual, né? Comecei a pagar o INSS. Em média, a carência são 12 meses para que você possa pleitear o auxílio-doença, tá? Mas, doutor INSS, estou desempregado, trabalhei durante, um exemplo, 10 anos de carteira assinada. Você, estando aí durante um período de 3 anos desempregado, não pagando o INSS, e se você vier a adoecer, você pode sim pedir o auxílio-doença, tá? Isso está previsto em lei. Você tem direito aí a 3 anos de cobertura junto ao INSS, tanto do auxílio-doença, do salário maternidade ou uma pensão por morte. Um exemplo aí, tá, pessoal? Então, aqui são dicas importantes, tá? Para aquelas pessoas que, às vezes, estão precisando desse auxílio-doença, tá? Como que funciona desculpa, deixa eu voltar aqui. Como que eu faço esse pedido? Qual é o momento de fazer esse pedido do auxílio-doença? Vim aqui dar umas esclarecimentos para vocês. Vamos supor que a pessoa trabalha de forma autônoma, né? Ela paga com carnê, ela é doméstica. Ela pode pedir o auxílio-doença imediatamente, tá? Vou estar falando daqui a pouco como pedir, tá? Agora, a pessoa que trabalha de carteira assinada, ela só vai poder fazer o pedido do auxílio-doença quando ela tiver um afastamento superior a 15 dias, tá? Porque antes de 15 dias, se ela adoecer, quem paga o salário dela é a empresa, tá bom? Tem alguma pergunta, doutor Rafael? Só um minutinho, sim, gente. Então, sim. O Alexander Monteiro falou: doutora, recebo auxílio temporário.
e quero sair da empresa com acordo, perco o benefício? Bom dia, Alexander. É o seguinte, você tem que verificar aí, porque dependendo do auxílio que você tá da doença, você tem estabilidade. A empresa não pode mandar você embora, tá? Se o seu caso ele é irreversível, né? Não sei detalhes do seu caso, pode tentar pleitear, quem sabe, uma aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, dependendo aí, você tem a estabilidade e a empresa não pode te mandar embora. Aqui no escritório, nós também trabalhamos na área, né, trabalhista aqui com mais informações, tá? A gente pode estar marcando um horário aí online. Meu marido também é advogado e atua nessa área. A gente pode estar olhando com mais detalhes o seu caso, tá bom? Em relação ao auxílio-doença, então é importante que ele será concedido se você realmente tiver incapacitado para o trabalho, tá, pessoal? Agora, quem não tem direito ao auxílio-doença? A pessoa que está incapacitada para trabalhar com um período de menos de 15 dias, ela não terá direito. Se a pessoa tem uma doença pré-existente antes de ter entrado como qualidade segurada junto ao INSS, também não terá direito ao auxílio-doença, tá? E também aquelas pessoas que estão eles estão presos em regime fechado, né, na prisão, não tem direito ao auxílio-doença, tá? Isso é previsto em lei. Então, estou até dando uma olhadinha aqui para estar informando isso para vocês. Doutora, tem uma pergunta aqui. Doutora, nunca trabalhei de carteira assinada. Sou diabética e outras doenças comprovam como laudo. E a pessoa quer saber se tem direito ao auxílio-doença. Olha, se você nunca trabalhou de carteira assinada e não pagou o INSS, em regra, você não tem direito ao auxílio-doença. Agora, se você tem alguma deficiência, tá? Eu não sei detalhes do seu caso, tá? Existe um benefício assistencial que é o LOAS para as pessoas de baixa renda, tá bom? Agora, verifica direitinho a sua situação, que quem sabe, eu não sei, tá? Você pagou autônomo no período, às vezes você pode pedir. Isso aí é importante, tá? Fazer um plano, né, para estar analisando a sua situação. Eu falo plano de aposentadoria, analisar o plano sobre auxílio-doença. É importante, porque o advogado especialista, ele vai analisar detalhadamente sobre o seu caso. Então, precisa realmente estar verificando aí. Porque quando a pessoa nunca pagou o INSS, ela não tem direito realmente ao auxílio-doença, tá, pessoal? Realmente não tem, tá? Doutora, mais uma pergunta aqui. Sim. A Cida perguntou: bom dia, doutora. Minha irmã tem transtorno e toma medicamento há 10 anos. Tem algum direito? Bom dia, Cida. Se sua irmã tem algum transtorno, né? Vou dar um exemplo que eu não sei o caso atípico. Se ela nunca pagou o INSS, ela não tem direito ao auxílio-doença, tá? Agora, se esse problema dela realmente gerou uma deficiência, se vocês estão classificados nas famílias de baixa renda, você pode tentar um benefício assistencial, que é o LOAS, que o primeiro passo é estar cadastrada no CadÚnico, e aí vai ser analisada a situação financeira da família, comprovando a deficiência, aí sim pode tentar pedir o benefício assistencial, que é o LOAS, não é o auxílio-doença, tá? Mas se ela paga o INSS, aí pode estar pleiteando o auxílio-doença. A Aparecida Castro fez uma pergunta aqui. Bom dia, sou trabalhadora rural. Posso buscar auxílio-doença? Pode sim. O trabalhador rural também pode estar pleiteando o auxílio-doença, tá? Eu vou estar explicando isso agora, mas já vou adiantar como que eu faço o pedido de um auxílio-doença. Você tem que ter um atestado médico, tá? Exames médicos, o qual vão comprovar que você está incapacitado de trabalhar superior a 15 dias, tá? Quando você vai fazer o pedido do auxílio-doença, você pode fazer com perícia ou sem perícia junto ao INSS. Você liga no 135 ou faz o pedido pelo Meu INSS. Quando a pessoa tem um atestado com prazo de até 90 dias,
ela vai fazer o pedido do auxílio-doença sem perícia, tá? Então, segue aí a dica, tá? Agora, vamos supor que a pessoa trabalha de carteira assinada. Como que vai funcionar? Ela vai marcar a perícia, ela vai levar a identidade, o CPF, a carteira de trabalho, e ela sendo, né, trabalhador de uma indústria, um exemplo, ela vai pegar a declaração dessa empresa assinada, informando qual foi o último dia que ela trabalhou. E se porventura ela teve um acidente de trabalho, ela também terá que levar o CAT, que é um formulário com todas as informações do fato que aconteceu. Bom? O Antônio Pérez fez uma pergunta bem interessante. Não tem muito a ver com o tema que a gente está falando agora de doença, mas é uma pergunta que muita gente imagina que tenha dúvida. Ele perguntou o que significa acórdão. Ah, tá. Antônio, né? Isso. Bom dia. O Antônio, o acordo é uma decisão em segunda instância, num tribunal superior, tá? Que decide sobre um caso de um cliente, tá? Porque na primeira instância, só vou falar de uma maneira bem simples para o senhor entender. A primeira instância de uma decisão chama sentença, tá bom? E quando vai para as instâncias superiores, aí falam acordo. Por exemplo, nós estamos aqui em Belo Horizonte. Geralmente, quando não é aceita a nossa sentença, a gente entra com recurso para Belo Horizonte. Aí vai decidir lá o tribunal, os desembargadores, aí eles vão colocar uma decisão que vai chamar acórdão, tá bom? Então, só para você entender aí que é uma decisão de instâncias superiores. Resumindo, quando é o primeiro juiz, que é um juiz só, é a sentença, quando ele decide. São mais juízes que não são os primeiros juízes do caso, aí chama de acórdão. Isso. Aí tem desembargadores e tudo. Isso. Varia um pouquinho de acordo com cada esfera do judiciário. Tem a esfera civil, tem a esfera trabalhista, né? Tem a esfera criminal. Então, só para você entender um pouquinho aí, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Temos algumas. Ah, ótimo. Que bom, gente. Estou muito feliz que vocês estão aí interagindo na nossa live, tá? Muito obrigada aí pelo apoio. A Aparecida, que era trabalhadora rural, estava falando sobre essa doença, ela complementou que ela falou que desde 2013 que ela vem lutando contra a depressão e BCA. Tá. Então, olha, você pode tentar pleitear isso aí. Você vai comprovar que você é segurado especial que trabalha na roça, com documentos, com informações junto ao INSS, tá? Precisa estar olhando isso. E também aquele trabalhador rural que também trabalha de carteira assinada tem direito também a pedir o auxílio-doença, tá bom, pessoal? Temos uma pergunta aqui no chat bem parecida com uma pergunta que foi feita durante a semana em um dos vídeos que a gente fez. Ah, tá. A Ana Maria, ela falou: bom dia, doutora. Abri meu CNPJ e há 2 anos atrás, nunca paguei nada. Como faço para procurar? E como é que ela chama? Ana Maria. Ei, Ana, quase me achará, né? Bom dia, obrigada pela pergunta. Olha, quando você abre o CNPJ, vamos supor, é uma MEI, você gera encargos mensais para pagar todo mês. E quando você paga todo mês esses encargos, você também está contribuindo para o INSS. Então, precisa ser analisado o seu caso, para às vezes você dar baixa na empresa, procurar um contador e verificar toda essa situação. E outra coisa, é importante a gente também fazer um plano para verificar como que está as suas contribuições, porque às vezes 1 ano, 2 anos de contribuição que você não paga faz muita falta para aposentar lá na frente, tá? Porque nós mulheres hoje, uma aposentadoria mais simples, com menos tempo, são 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, entendeu, Ana? Então precisa estar averiguando isso aí com mais calma, tá bom? Procurar um contador também, e você também pode estar nos procurando para a gente estar olhando a questão do INSS seu aí. E olha, gente, aproveitando a pergunta da Ana, quando você está pagando o INSS, também você terá direito ao auxílio-doença, caso você precise, tá? Então, quando a gente paga o INSS, a gente tem direito à aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-doença, né? Então, assim, só para vocês terem aí alguns
para clarear mais direitos que a gente tem. Então, assim, vale a pena às vezes, por mais que a gente às vezes está apertado, tá contribuindo para o INSS, porque às vezes numa eventualidade a gente pode estar precisando de um auxílio, né? Doença, salário maternidade, um exemplo, tá bom? Fabrício Cordeiro fez uma pergunta aqui. Doutora, estou lá na Justiça Federal esperando a resposta do juiz. Será que demora para sair? Bom dia, Fabrício. Uma pergunta sua é constante. Olha, processo judicial não tem como eu te falar um prazo. Às vezes demora, às vezes não. Por quê? Porque vai depender de onde que está o seu processo, se o INSS ele vai recorrer na decisão. Então, realmente, eu te peço paciência, tá? Infelizmente, não é rápido. Agora, quando você tem uma ação judicial, desde a data que você está pleiteando o seu direito e você ganhou esse direito, o INSS vai ter que te pagar, tá? Os valores, a gente fala os valores retroativos, os valores atrasados. Então, realmente, assim, não tem como eu te falar uma data. É importante, né, que o processo está andando, né, e você tem que aguardar. Tá bom? Doutora, essa pergunta, na verdade, é do doutor Rafael, que quer tirar uma dúvida para a senhora. Ah, tá. O INSS, ele é uma autarquia, certo? Ele é obrigado a recorrer aos processos judiciais? Olha, obrigado não, mas em tese ele faz isso. Tem muitos processos que ele recorre. Alguns outros processos, ele pode oferecer um acordo, tá, pessoal? Isso é comum. Agora, eu tenho visto que o INSS recorre muito nas ações que têm tempo especial. Infelizmente, isso acontece muito, tá? Então, assim, não tem uma regra que ele não recorre. Mas, em regra, recorre sim. Infelizmente, o INSS demora. E aí, isso traz prejuízos para nós, que somos os segurados, que precisamos, às vezes, de um benefício mais rápido. Então, infelizmente, às vezes, ele recorre em regra, sim. Tá? Mas tem muitos casos que tem propostas de acordo, tá? Que pode reduzir esse prazo aí, evitando de ir para instâncias superiores, tá bom? Infelizmente aqui eu acho que não é o nome dele, é só um apelido que eu não consigo ler. Mas ele mandou perguntar: doutora, bom dia. Pago 69 anos, vou fazer 60 anos, em maio. Já posso me aposentar e pediu? Ele tem 9 anos de MEI e tem 60 anos. Isso. É homem ou mulher? Não dá para saber. Olha, o que acontece? Precisa verificar se você ter mais contribuições. Hoje, a aposentadoria mais simples tem outras. Para o homem é 65 anos e 15 anos de contribuição. Para a mulher, 62 anos e 15 anos de contribuição. E ambos têm que ter 180 meses de carência. Só para explicar um pouquinho o que é carência. Carência é você pagar em dia com o INSS, tá? Então, precisa verificar se você tem contribuições anteriores a esses 9 anos que você falou do MEI. Se você só tiver 9 anos, você não aposenta, tá? Mas tem pessoas que pagam MEI 9 anos, mas tem mais uns 20 anos de contribuição anteriores. Então, a gente precisa estar fazendo aí, que é o plano de aposentadoria. É você olhar com antecedência quanto tempo você tem ou algum tempo que não está incluído no INSS, a gente pode estar pedindo. Isso vai tudo analisar. A gente tem que analisar a sua carteira, né, a sua atividade, tá bom? Obrigada aí pela pergunta, muito interessante. O Diomar Silva fez uma pergunta aqui. Bom dia, doutora. Estou com problema na coluna. Tenho direito? Diomar, bom dia. Diomar, primeira coisa, você tem que estar incapacitado para trabalhar de acordo com os laudos médicos superior a 15 dias, tá? Então, assim, eu não posso falar que não tem direito. Vai depender dos seus exames, do laudo do médico, da sua situação. Se você pedir hoje o auxílio doença, você vai passar por uma perícia, aí o perito vai analisar a sua incapacidade ou não para trabalho, tá? Então, funciona desta maneira, tá? Mas, se você não paga o INSS, né? Ou se você está desempregado num período que às vezes você tem a cobertura do auxílio doença, você pode estar pleiteando. Mas pode ser que o INSS vai negar. Se negar, você pode ir para a via judicial.
Ou se aprovar, você vai receber aí o período de acordo com o tempo que o seu médico colocou para afastar, tá bom? Mas para fazer o pedido do auxílio-doença tem que ter atestado médico superior a 15 dias, tem que ter os exames para ser analisado o seu caso. Vanderly perguntou o que é conclusão para o julgamento. Conclusão para o julgamento, se tiver na primeira instância, está aguardando a sentença do juiz, tá? Geralmente, isso na primeira instância, tá bom? Porque, né, provavelmente é algum processo que você tem aí. Pode ser da INSS, pode ser do consumidor, pode ser trabalhista, né? Mas precisa-se analisar o processo no todo, tá? Em regra, é a sentença. Mas, vamos supor que tenha um pedido de uma tutela, pode ser também uma resposta de uma tutela, de um pedido urgente que o advogado faz para o seu cliente, tá bom? Então, a gente precisa ver com bem detalhes aí o processo. Basicamente, está falando que o juiz vai olhar seu processo, tá? O processo está pronto para o juiz olhar, né? Aí vai depender o que é para acontecer aí. O que foi o pedido anterior, né? Uma série de coisas. Sim. Deixa eu ver aqui. Gente, pode continuar mandando as perguntas, eu estou lendo na ordem aqui de quem está mandando, tá? Se eu ler sua pergunta, por favor, me avisa no chat. O doutor Rafael tá me ajudando aí, gente. A pessoa aqui, infelizmente, também não tem o nome no perfil dela, falou que tem 5 parafusos no pé, posso me aposentar? Olha, primeira coisa, isso vai depender da perícia que vai colocar que você está incapacitado de trabalhar. Em regra, eu acho que não, porque por mais que você tenha capacidade com o pé, mas você pode se locomover, pode trabalhar sentado, né? Então, estou dando só um exemplo aqui. Mas isso vai depender do laudo do seu médico. Se você recebe o auxílio-doença por essa questão aí, né, que você teve que fazer cirurgias e tudo, e dependendo da situação e do laudo do médico, pode tentar pedir depois uma aposentadoria por invalidez, tá? Então, mas isso vai depender de exames, da situação que o seu médico vai estar relatando. E vai depender também do perito do INSS, tá bom? A Cleissa mandou uma pergunta aqui. Descobri hoje que estou com tuberculose. Tenho que me afastar, né? Olha, uma doença que dá direito ao auxílio-doença é a tuberculose ativa, não sei o seu caso. Então, volto a falar de novo, gente, o auxílio-doença, ele depende de laudos médicos, de atestado, de uma série de coisas que vai comprovar se você tem incapacidade, tá bom? Mas não deixe de pedir isso junto ao INSS. Se você também tiver um atestado inferior a 15 dias, aí você não tem como pedir o auxílio-doença. Então, vai depender do seu período de tratamento, tudo direitinho, tá bom? E aproveitando essa pergunta, outra doença que dá direito ao auxílio-doença é a cardiopatia grave, tá? Que é problema no coração. Então, tá? Queria dar essa dica para vocês aí. Roseli Bueno mandou uma pergunta aqui. Bom dia, sou Roseli, tenho 57 anos, já sou aposentado. Peguei 15 anos de trabalho, mas continuo trabalhando. Estou pagando meio. Tenho direito de pedir aumento? Roseli, bom dia. Sua pergunta é muito interessante. Olha, ela aposentou e continua trabalhando, né? O que acontece? Hoje, nós temos várias revisões de aposentadoria. Você pode estar olhando se terá direito ou não. Em regra, a aposentadoria com um salário mínimo geralmente não tem revisão, tá? Agora, você está pagando o INSS porque é obrigado pela lei, tá? Se você aposentou e está trabalhando na mesma empresa, eu queria dar uma dica para você, você tem direito a fazer o saque do seu FGTS. Mas se você aposentou e foi para outra empresa, aí só no final do contrato. Mas voltando aqui, quando você paga o INSS já aposentado, realmente você não tem direito a pedir a outra aposentadoria. Mas existem as revisões, tá? E isso a gente também atua aqui no escritório, a gente faz atendimento online para o Brasil todo, até para o exterior, né? Porque nós temos muitos clientes nossos aqui que moram
tem família aqui, mas que mora em Portugal, mora nos Estados Unidos, tá? A sua pergunta é bem interessante. Uma outra pergunta aqui super interessante da Maria Ivânia. Ela falou, doutora, como faço para pagar INSS? Estou recebendo seguro-desemprego. Ah, tá. Olha, você, quando está pagando, está recebendo INSS, recebendo seguro-desemprego, geralmente eles descontam o INSS. Você precisa depois analisar qual vai ser a sua atividade profissional para que você pague de forma autônoma. E outra coisa, dependendo do período que você trabalhou de carteira assinada, que eu não sei, você tem direito aos benefícios do INSS sem pagar. Então a gente precisa analisar o seu caso, né, com mais detalhes, tá bom? Mas é importante você se preocupar sim em pagar o seu INSS. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei se é o seu caso. Vamos supor que você vai resolver de não vai trabalhar fora mais, vai ficar em casa do lar. Aí existe um código específico para as pessoas que do lar para pagar no INSS. Mas se você é do lar e está vendendo Avon, vendendo Boticário, exemplo, aí dá problema, não vai aceitar esse pagamento, porque emite nota fiscal. Então precisa verificar qual vai ser a sua nova atividade profissional para a gente poder estar encaixando, né, com o código certo para você pagar, tá bom? Ótima pergunta sua, gostei, isso aí. Aline Valeriano mandou aqui. Bom dia. Quanto tempo leva para receber o BPC? Tenho surdez unilateral. Aline, né? Bom dia, Aline. Aline, se você já recebe o BPC Loas, você vai receber até a sua morte, tá? Agora, ela recebe ou ela está querendo pleitear? Quanto tempo leva para receber? Olha, Aline, vai depender do processo, tá? Eu tenho uma cliente aqui no escritório que ela está recebendo o BPC Loas, porque ela teve câncer de mama. E eu estou até pedindo a aposentadoria dela. Ela fez o pedido e dela foi rápido, mas eu não tenho como te falar o prazo, entendeu? Então, dá para olhar esse pedido seu através do CRAS ou através do meu INSS, tá? Mas, em regra, você tem que fazer o pedido e aguardar a posição do INSS. Às vezes pode demorar 6 meses, 3 meses, eu não tenho uma data prevista não, tá bom? Mas é importante você ter o CAD único atualizado, né? Procurar o CRAS da sua cidade para colocar a situação da sua doença, comprovando a invalidez, com certeza você consegue o seu BPC Loas. E se você também tiver cadastrada nas famílias de baixa renda, tá? Para encerrar, a gente vai responder pergunta depois, né? Porque já está dando meio-dia já. Nossa, gente, Ela entrou bastante. Que bom. Obrigada pela participação, mas a gente tem que encerrar aqui. Sim. As pessoas que não tiveram pergunta respondida, podem mandar essas perguntas na live da semana que vem. Toda quarta-feira, 11h30, a gente faz live aqui no TikTok. Isso aí. Vamos lá. A Rose Rabelo perguntou aqui. Eu consegui os documentos na perícia, porém peguei alguns DAS fora da data de vencimento e foi negado. Olha, quando nega esses pedidos aí, geralmente você tem que entrar com processo judicial, tá bom? E tem que ficar atenta, porque vocês às vezes pode pedir a prorrogação do prazo do seu auxílio-doença, né? Então, assim, fiquem atentos aí, porque tem realmente muitos pedidos negados do auxílio-doença, que você vai na via judicial, pode ganhar ou pode perder também, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada a todos pela participação, pelas perguntas aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira a gente está aqui de volta, trazendo um novo tema aí, que eu vou estar olhando aqui qual vai ser o tema da próxima live. Muito obrigada a todos aí. Se vocês puderem me seguir lá no Instagram, doutora.nss, no meu canal no YouTube, doutora.nss. Vai estar me ajudando muito no meu trabalho. Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Tchau. Tchau, gente.